porque senão não é uma visão apocalíptica, isso é normal, é tecnologia em uso. Né? Até nós pedimos isso, né? Em termos de segurança, por exemplo, é um termo, né? Da necessidade de segurança. Abrimos mão um pouco da privacidade em nome da segurança. Ora, o que acontece? Toda vez que eu comunico alguma coisa, que eu entro em relação com as pessoas para comunicar alguma coisa, eu tenho uma grande responsabilidade sobre as ideias que eu estou plantando ou alimentando na outra pessoa, não tem? Tem ou não tem? Acho que eu tenho. Né? Eu tenho responsabilidade sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto, e sobre o que eu falo, e sobre o que eu faço. Normalmente as pessoas só ficam achando que só têm responsabilidade sobre o que elas fazem. Na verdade não, para o espírito, todo pensamento já é uma ação. Eu pensei em determinada coisa, às vezes faltou oportunidade e coragem de fazer aquilo, mas já pensei. Já construí uma situação até fluidicamente, como a gente chama. Quase materializei, só faltou tornar aquilo concreto. Mas já pensei. Eu senti, à medida que eu senti, eu enviei meu sentimento para outra pessoa. Se é bom ou ruim, não sei. Eu vou afetar aquela pessoa, também não sei. De repente, se ela estiver na mesma sintonia que eu posso afetar ela. No sentido de melhorar a condição dela, ou de prejudicar. Percebe? Por isso que muitas pessoas temem a morte. Porque quando nós estamos encarnados, com esse corpo físico, eu consigo disfarçar meus sentimentos, meus pensamentos. Às vezes não. Né? Até pelo olhar, né? Que dizem que os jovens são a janela da alma, né? A gente consegue chegar muito coisa pelo olhar. Não é assim? Mas às vezes, o que acontece? Quando eu estou sem o meu corpo físico, estou lá junto com os outros espíritos, eles sabem exatamente o que eu penso e sinto. E aí fica difícil esconder as coisas das pessoas, não fica? Por isso que eu tenho que ser honesto comigo mesmo, só assim eu consigo ser honesto com as outras pessoas, no sentimento, no pensamento, nas palavras, nas atitudes. Né? E é bom até para mim não entrar em desequilíbrio, eu manter essa honestidade comigo mesmo. Por quê? Você já ouviu falar da obsessão? Já ouviu falar? Eu vou usar um outro termo que é mais psicológico, né? A perturbação que a pessoa vive. Tem pessoas que vivem agitadas, angustiadas, em conflito com elas mesmas, não conseguem se relacionar com outras pessoas, mas se vocês forem ver, existe um denominador comum muito interessante. É a questão da incoerência. Ela pensa uma coisa, fala outra e vive de outra maneira. Enquanto ela não se alinhar, se acertar os sentimentos dela, ela vai sofrer, não vai? É a mesma coisa que ela está negando uma coisa que está incomodando ela, um sofrimento, ela finge que não está vendo, ela finge que não está acontecendo, e assim vai levando. Mas aquilo vai levar até a página 9. Depois aquilo começa a pesar, a sofrer, não, isso existe, eu preciso resolver, não adianta eu ficar virando as costas ou maquiando como se isso não existisse, deu para perceber? Isso está acontecendo, eu preciso resolver. Senão eu vou estar pensando uma coisa e fazendo outra. Essa falta de sintonia entre meus sentimentos, pensamentos e o meu modo de vida vai virar um problema para mim. Então, mesmo que me chamem de louco e eu esteja feliz porque eu estou em sintonia com meu pensamento, sentimento e minhas ações, não importa se o mundo me chamar de louco. Eu estou bem comigo mesmo. Eu estou em plena sintonia. Pode ver que os consultórios estão lotados de gente tentando buscar uma sintonia consigo mesmo. Né? Nós estamos na era dos remédios. Já foi a era do Prozac, agora é Rivotril para lá, né? Percebe? Porque a pessoa não está em sintonia com ela mesmo. Não estando com sintonia com ela mesma, ela não sabe o que ela quer, para onde ela vai, o que ela deseja para ser feliz, e aí vai passando o tempo, aquilo vai se acumulando, ela vai arrastando aquilo pela vida fora e de repente desencarna sem nunca ter se encontrado. Ela viu todo mundo, menos ela. Né? Aí o que acontece? Sempre a comunicação aconteceu e ela foi fomentadora das mudanças sociais. Né? As grandes mudanças, a grande evolução da sociedade aconteceram porque houve esse processo de comunicação, de pessoas comunicando ideias e de ideias mudando comportamentos de pessoas. Né? O mundo se movimenta através das ideias.
E eu tenho que acreditar no poder delas. Se eu tenho uma ideia, eu não posso desconfiar que seja uma ideia inútil, banal, ou jogar fora. A minha ideia vale ouro. Né? Vale muito. De repente, minha ideia pode mudar muita coisa. Né? Aí eu tenho que comunicar, arrumar jeito de comunicar meio apropriado as ideias. Ora, se eu tenho responsabilidade sobre o que eu penso, sinto, falo e transmito para as outras pessoas, isso se estende também para as redes sociais? Se estende ou não se estende? Se estende. Uma comunidade interessante. Todo mundo, quando vai para uma empresa, vai arrumar um emprego, faz um currículo bonitinho, né? E no currículo procura colocar sempre aquilo que dá ao entrevistador, ou quem vai ler aquele currículo, a melhor visão sobre ele. Não é assim? A gente não vai colocar pontos negativos, de repente, se nós temos. Nada. Tanto que existem até recomendações. Olha, quando você for numa entrevista, não fale mal do seu último emprego, de repente você não é boa vista, é verdade. Só que as empresas grandes já se ligaram que a grande fonte de informação são as redes sociais. Eles vão e tem gente que investiga isso mesmo. Existem equipes especializadas. Quando o cara apresenta o currículo dele, aquilo é só um passo. Vão olhar o perfil dele na internet. Por exemplo, Facebook, que é o Orkut quase morreu aqui no Brasil, né? O último país que ainda sustenta um pouco do Orkut é o Brasil. Mas tem o Facebook, vai lá, ele posta suas opiniões e posta. E opinião não é comunicação, eu só estou postando a minha opinião, mas não estou em relação com outra pessoa, então estou me comunicando. Né? Só postei minha opinião. De repente, ele compartilha coisas que podem trazer um laço, por exemplo, de preconceito. Ele compartilhou aquilo, ou de denegrir a imagem de alguém, de uma instituição, tudo. Se ele está compartilhando, significa que ele pensa como? Olha que coisa interessante. Ele tem sintonia com aquela ideia, e ele está passando para outras pessoas. Né? Nós estamos fazendo uma pesquisa, até com o trabalho lá da faculdade, e verificando as redes sociais, começamos a entrar, vasculhar, mas assim, não para ver os posts lá, que eles colocam lá, mas ver os hábitos de navegação das pessoas nessas redes. E aí começou uma equipe verificar isso. É estarrecedor as conclusões que nós chegamos. Né? Primeiro, questão de segurança. As pessoas não gostam de dividir sua vida com uma outra pessoa mais próxima, mas na rede mundial eles postam até a última mudança que fizeram em casa, a última reforma. Olha que coisa interessante. Né? Ou então as pessoas são contraditórias, eu não quero que ninguém saiba da minha vida, mas se você falar no Facebook, a vida inteira é dela. Quando ela acordou, não, agora eu estou no mercado, agora eu estou em Ubatuba, agora eu estou... Isso para o ladrão é uma maravilha. O ladrão fica querendo saber o que tem dentro da nossa casa, é assim? E a gente não precisa mais ficar olhando pela janela. Não, vai no Facebook, lá que tem as fotos do cara postando parte da casa, tal, dando todo o trajeto. Né? E ainda tem aqueles mapas, ó, fulano mora aqui, ó, está marcado o ponto. Ele vai lá e dá todo o endereço dele. Ou então uma coisa incoerente. Se a pessoa tem relacionamento, né, está se relacionando com outra pessoa, seja namoro, noivado, casamento, ou ficar, né, que esse termo mais moderno foi criado por Dom Pedro I, né? Vocês sabiam que ficar foi criado por Dom Pedro I, né? Não sabiam? Não sabia. Dom Pedro I criou esse termo de ficar. Eu nem vou ligar muito nada de história com isso aí. Ele chegou um dia e falou assim: diga ao povo que fico. E ficou mesmo, ficou com uma coisa de Santos. Bom, mas isso é outro assunto que vocês vão estudar lá na frente. O que acontece? Aí as pessoas põem lá em relacionamento sério. Bom, para mim todo relacionamento é sério. Eu queria ver colocar relacionamento engraçado com fulano. Isso não aparece, né? Para lá, relacionamento sério com fulano. Alguém precisa saber que eu estou em relacionamento? As pessoas não me conhecem, meus amigos não me conhecem? Preciso colocar onde eu estou? Não é verdade? Qual é a minha situação? Bom, nós vamos repensando os nossos hábitos. É engraçado que a gente vai entrando na onda e vai fazendo as coisas acontecerem naquela onda. Daqui a pouco a gente para. Mas será que isso é necessário mesmo? Por que eu estou fazendo isso? Quando a gente para para pensar, muitas das coisas não precisam nem ter feito. Né? Outra coisa, no Facebook tem 3 botãozinhos lá, alguém lembra qual que é? Um é curtir, compartilhar e o outro
pensar no que ela está... Como pensar? Nessas 3 palavras. Aí vai a intenção da palavra. Compartilhar. No processo de comunicação, quando eu estou compartilhando, o que eu estou fazendo com a outra pessoa? Eu estou dividindo, não estou? Quando eu vou à mesa compartilhar alguma coisa com alguém, eu estou dividindo com as outras pessoas alguma coisa minha. Estou compartilhando. Por exemplo, vocês estão compartilhando comigo os pensamentos e sentimentos de vocês. Vocês estão dividindo comigo. Dá para sentir. Até pela movimentação dos espíritos. Não pense que são vocês e nós aqui. Tá? Às vezes a gente fala, o pessoal fica com medo. Né? Na verdade, vocês têm a companhia de vocês que são habituais, a gente percebe isso daí. Né? Quer conhecer uma pessoa é só observar as escolhas delas que ela faz na vida. De repente, dependendo das escolhas que ela faz, tem gente que escolhe pensar coisa ruim o dia inteiro, não é verdade? A sintonia dela vai ser com espíritos inferiores. Quando ela se aproximar do médium com maior sensibilidade, vai perceber pelas companhias quem é aquela pessoa. Olha, mas não fique preocupado, não pode cumprimentar dar a mão para o médium, que não acontece nenhum perigo. Ele não vai contar a vida de ninguém. Né? Na verdade, já teve reuniões que a pessoa ia passar pela triagem, pela entrevista, e contava metade dos seus pecados com o médium, para o entrevistador. Daquilo que ela sempre falava, no sentido que alguma coisa externa a ela era o problema, e não ela. Eram as outras pessoas, era a situação tal. Daqui a pouco, quando entrava numa reunião que era de aplicação de passe, de orientação, isso em outro grupo, né, o espírito, que participava junto da reunião com o médium, ele comentava. E entre ele e o médium ficava, olha, o problema da pessoa está na área do pensamento, que ela alimenta esse sentimento. E quando você começava a conversar, a pessoa te olhava espantada, porque aquilo ela não tinha contado. Isso quando não, o espírito que a estava perturbando naquele momento, naquela época da vida dela, caguetava. Desculpa a expressão, mas essa é a verdade. Ele não tinha preocupação nenhuma, já que ele era aniversário dela, de guardar as coisas. Falava assim, ó, essa aqui está de santa, mas de santa não tem nada, era isso, não faz isso, não faz aquilo, e você ia ouvir aquilo, você tinha que ter uma habilidade de entender os dois lados, né? E administrar com muita diplomacia aquela situação, porque a ideia não era criar mais guerras, era acabar com as guerras. Sempre essa tem que ser a nossa ideia. Tá? Ora, nesse processo do compartilhar, eu estou dividindo alguma coisa. Quando eu coloco comentar, aí sim, eu vou pôr a minha opinião. Eu posso ir contra, a favor, ou reforçar aquilo, sei lá. Entendeu? Ou colocar uma outra opinião, desviar outro assunto e tal. Agora, curtir. Parece uma palavra meio boba, mas tem um peso. O que é curtir? Gostei, né? Quando ele... Né? Achei legal aqui. Tem um colega meu, André, que ele vem assim, ó. Parece seu Cleison. Vem com os dois, né? Que eu tô com o microfone. É uma das coisas que é certo lá no setor. Então, ele está curtindo, ele está achando legal. Mas você falou, tá certo. Mas dá para curtir, por exemplo, um acidente que teve em Santa Maria? Quando eu olhei no botão curtir, pesquisando, tinha um monte de gente curtindo aquilo. Noticiava assim que 240 ou mais pessoas desencarnaram, quer dizer, desencarne coletivo, resgate coletivo, e todo mundo curtindo. Legal. Que morreram. Deu para perceber? Às vezes as pessoas não têm ideia do que estão fazendo, vai no automático, no piloto automático. Parece que o ser humano está fazendo questão de parar de pensar. E não tem que parar de pensar, tem que analisar a situação, as coisas, antes de passar para frente. Comunidades, né? Quais são as comunidades que eu faço parte? Porque aí entra o problema da comunicação. Se eu estou numa rede social, vivendo essa solidão interativa, porque assim que eu desligar o computador, eu vou estar comigo mesmo. Eu estava conversando, postando ideias, achando que estava conversando com alguém. Essa é uma ilusão artificial que é criada. Tá? A gente ainda está aprendendo a lidar com a tecnologia. Mas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver em sociedade. Então eu tenho que estar com as pessoas, interagindo. Né? Muitas pessoas falam para mim que preferem estar com os animais, que são melhores do que os seres humanos.
Mas sabe por que muitas pessoas preferem os animais e as plantas? Porque eles não reagem. Eles não se contrapõem. Aí eles batem, vai. Se você mexer com eles... Ah, mas é uma estratégia de defesa. Eles não vão contra a sua opinião. Eles não sabem. Viver com o ser humano é esse desafio. De repente estou falando alguma coisa e vem me contestar. Eu tenho que aceitar isso. Por isso que é mais fácil viver com o animal. O animal você bate o pé, ele te ameaça morder, ele sai correndo e pronto. Uma planta, então, mais ainda. Eu falo, xingo ela, não faz nada. O ser humano já se defende, já questiona, já pergunta, já quer contrariar, já quer saber. E aí, a beleza do ser humano é isso. Já é meio pensamento. Não, mas a gente está com os animais brasileiros crescer também. Entendi. Eu tinha um colega que gostava da paz sem animal, mas isso é uma outra história. Isso aí é uma outra história. Deu para entender? Comunidade não significa sociedade. Por isso que eu preciso viver em sociedade. Porque enquanto eu estou usando a rede social, eu tenho comunidades. Só que a comunidade não é a própria sociedade. É uma parte pequena dela. Então, por exemplo, se eu penso só na minha comunidade, por exemplo, a questão do egoísmo ele tem uma certa escala. Se eu penso só em mim, já é ruim, não é verdade? Ele chama de um egoísmo num nível mais puro, mais elevado. Só estou pensando em mim, o resto se vira. Se eu penso só eu e o outro, ainda vão atingir a questão do espírito mais superior. Se eu penso só na minha família, esquecendo onde eu moro, se eu penso só no meu grupo, esquecendo que eu vivo numa comunidade, está errado. E se eu penso só na minha comunidade, esquecendo que existe toda uma outras comunidades que formam uma sociedade, também está errado. Eu tenho que pensar no todo. Percebe? Porque eu preciso exercitar a comunicação, viver, estar com as outras pessoas. Né? Tecnologia é bacana? É. Para os estudiosos, o ser humano agora está vivendo um momento da curiosidade infantil em questão de tecnologia. O que é curiosidade infantil? O que a criança faz quando ela recebe um brinquedo novo? Ela brinca, daqui a pouco ela cansa e quer trocar. Né? Então, não é assim com os celulares? Às vezes as pessoas observam no metrô, no trem, nos locais públicos, tem pessoas do lado, a outra está navegando no Facebook e alguém está do lado. Não podia puxar uma conversa, conhecendo uma outra pessoa, uma coisa interessante e tal, não, está lá, espiando, logo cedo eu falo, gente, 5h30 da manhã, que eu pego o trem, tá? 5h30 da manhã o cara já acorda. E eu vou falar uma coisa. Às vezes, a pessoa passa horas presa no computador. Se é trabalho ou estudo, você até entende. Mas se é só para ficar olhando o que os outros estão fazendo, aí já é um motivo de preocupação. Então, o que eu sugiro para todos? Usem a tecnologia como devem usar, e tem que usar mesmo, tem que se acostumar, tem que aprender. Por outro lado, arrumem todo tipo de desculpa para estar com outras pessoas. Participem de grupos, visitem aquela pessoa que vocês não visitam faz tempo, vá, juntam os amigos, faz alguma coisa em conjunto com os amigos, com parentes, né? Com a família lá de casa, que nunca fez, talvez você está devendo isso e tal. Deixa a tecnologia de lado, porque o ser humano, apesar de toda essa tecnologia, a maior fonte de informação é o ser humano. É ele que vai nos alimentar em termos de sentimento, né? Em termos de ideias novas. Tá? Eu preciso me relacionar até com tribos diferentes. Alguém já foi na galeria do rock aqui? É só vocês? Já passei, não. Hã? Passei. Não, passar não. Passar o dia ali, ó. O dia inteiro rodando. Ah, lá dentro? Eu estou falando isso porque a gente. Eu frequento lá de vez em quando na galeria do rock, né? Porque eu sou espírita, porque eu não gosto de rock. Eu adoro rock, assim, é bom, né? Eu gosto de música boa. Música brasileira, né? Já foi roqueiro. Já fui, já tive meu tempo. De rock and roll, agora só de vez em quando no show aqui eu tô ali. Né? Aí eu vejo meus filhos batendo cabeça, comendo mas isso é normal, faz parte, são fases.
muito erudita, mas calma. Mas que vai um pouquinho da idade, vai uma falta de fôlego também. Mas assim, o que acontece? Eu estou brincando com a galeria do rock porque você vê ali um micro-universo de coisas diferentes, de tribos diferentes, né? E você vê coisas que vão até contra a sua maneira de enxergar o mundo. E é aí que eu testo se eu tenho um pouco de preconceito, se eu consigo aceitar com mais naturalidade. Aceitar, gente, não significa viver como. Eu posso aceitar as coisas como elas são. Não significa que eu vou ter que fazer igual. Mas elas existem. Né? Então você vê aquelas pessoas, a minha esposa nunca foi. O dia que eu levei a Thelma, aqueles caras tudo tatuados ali aqui embaixo, né? A gente que parecendo vampiro saindo de filme de terror e tal, aquelas coisas todas, e você vê famílias, gerações diferentes da minha idade. É um bom exercício para perder o medo da diversidade. Eu estar com as outras pessoas me exercita nisso. Eu vou perdendo o medo da diversidade, o medo do diferente. Eu vou voltar a dizer uma ideia que eu já disse aqui há muito tempo. Diferente é diferente. Diferente não é errado. É só diferente. A pessoa tem um jeito de ser diferente, é o jeito dela. É diferente do meu. Mas não quer dizer que eu estou errado ou ela está errada. Apenas jeito diferente de viver. Deu para entender? Por isso que eu falei assim, se alguém um dia chamar você de louco, porque você decidiu um dia entrar em sintonia consigo mesmo, entrar no eixo, saber responder a grande pergunta, o que realmente me faz feliz e correr atrás disso, deixa o mundo chamar de louco, porque o mundo tem os seus preconceitos. Se a gente for ficar se movimentando pelo preconceito dos outros, a gente não anda, fica parado. Percebe? Preconceito de idade, de casta, de raça, de dinheiro, de ter a roupa da marca ou não. Isso é bobagem. Daqui a pouco a gente desencarna e fica tudo por aqui, até o corpo físico. Tá? Até a bandeira do time também, se enterrarem junto, né? Os Santos. Mas chegando no final, não vai falar que você pode. Percebe, gente? E a comunicação ela tem que ser exercitada. Então, comunicação espírita chama de nós, que somos adeptos da doutrina espírita, adeptos. Olha que essa palavra também tem um peso. Eu não pertenço à doutrina espírita, assim como não pertenço a nenhuma outra religião. Eu sou adepto das ideias espíritas, porque aí, em princípio, eu sou uma pessoa livre. E como livre pensador, eu tenho que me conservar assim. Então, eu estou na doutrina espírita. E há muitos anos. Porque ela tem as ideias que me fazem bem. Me mostra a vida de uma maneira que eu acho bem positiva. E assim estão meus filhos também. Percebe? Mas o essencial o que é? Entender a nossa responsabilidade. Porque se nós somos adeptos de ideias positivas, seja no catolicismo, seja como evangélico, seja como espírita, seja como umbandista, seja como até mesmo ateu, né? Como ser humano eu tenho uma responsabilidade na minha comunicação com as outras pessoas. O que eu estou, quais são as ideias que eu estou aceitando? Eu tenho que filtrar. O que eu estou passando para as outras pessoas? Porque assim, o que eu estou falando, as pessoas me enxergam, eu estou fazendo uma imagem de mim na cabeça daquela pessoa. Então, por exemplo, não adianta chegar para o meu filho e falar assim, aquele processo de comunicação, pai e filho, e falar assim, olha, não fale palavrão é feio. Daqui a pouco, a criança está por perto brincando e eu disparando no palavrão. Houve uma falha de comunicação? Não, a comunicação aconteceu, só que meu filho viu que a minha incoerência. Eu falo uma coisa, mas faço outra. Eu preciso estar em sintonia comigo mesmo. Aí eu não corro risco nem de desequilíbrio do ponto de vista espiritual, porque os espíritos que querem perturbar uma pessoa, seja por uma razão qualquer, eles usam isso. Essa falta de sintonia que a pessoa tem com ela mesma, ou a sintonia que ela tem só com coisas ruins, ideias ruins, sentimentos ruins, e aí começa todo o processo que no ponto mais grave é que a gente chama de obsessão. Né? E tem casos que demoram toda uma existência para colocar em dia. É verdade? Às vezes uma encarnação inteira.
Então, para que isso não aconteça, nossa vida realmente seja muito feliz, porque essa é a meta maior de todo ser humano. A meta maior não é atingir o ápice da carreira profissional. Isso pode ser a meta que a pessoa imaginariamente alimenta como se lembraram na vida dela. A meta maior não é ter aquela grande conta corrente, né? Sobrando dinheiro ali na conta. Embora seja interessante, né? Aquela aposentadoria legal, né? Bacana. Só navegando, né? Não é verdade? Pegando iate sempre por aí. Bom, não é isso. A nossa grande meta, a meta de comum a todo ser humano, e é por isso que a gente precisa viver em sociedade para nos ajudarmos mutuamente, é a felicidade. É a meta maior de todos nós. A gente às vezes traduz essa ideia da felicidade que a gente quer para nós como o melhor casamento, melhor parceiro, melhor lugar para se morar, melhor emprego para se estar. No fundo, nós estamos buscando o quê? A felicidade. Tá ok? E a gente vai conseguir isso aprendendo com as pessoas da vida. É por isso que a gente tem que viver em sociedade, se comunicando sempre com as outras pessoas. Deixar um pouco de lado o mundo virtual e começar a viver o mundo real. Tá ok? Usem a ferramenta da tecnologia e vai aparecer mais coisas aí que já estão projetadas pelos próximos 30 anos. Coisas interessantes, para quem está na área já sabe. Né? Mas não se apeguem a isso. Se apeguem ao ser humano. Tenham essas plantinhas, os seus cachorros, ajudem, tratem bem, tem que tratar bem os animais, as plantas, tem que proteger na medida do possível, tem que ter iniciativa nesse sentido. Mas não abandone o ser humano. Né? É o ser humano que é a sua grande meta. Tá ok? Para todos, um bom feriado aí. Né? Você que vai pular carnaval, quer pular carnaval aqui? Não? Não tem médium passista? Tem médium passista? Eu já ouvia isso. Não, é médium aplicador de paz. Mas tinha gente que falava assim, aqui tem médium passista? Bom, deve ter, né? Deve desfilar na vida de Itaquera, sei lá, vai. Deve ter, não? Por que não? Pode ter. Tá ok? Mas o termo correto é médium aplicador de paz. Tá certo? Obrigado, gente, pela paciência aí no sábado desse. Tá? Obrigado.